tá aí, entendeu? Herodes, seu beliscador sem vergonha, salafrário. Então é justamente muito isso que a gente fala. A gente fala, mas a gente, se você olhar pra baixo também, a igreja tá muito... Hoje, não, e tá geral, por exemplo. Isso por mim também. A gente tá muito acomodado à situação. Tá do jeito que tá, hoje em dia... Eu costumo falar na nossa bolha, que são as nossas 4 paredes, e vamos embora porque a gente está esperando o dia do arrebatamento. Entendeu? E até, por exemplo, tem gente que está assim, tipo o campeonato em que você já ganhou por ponto, aí você está dando o bicão para frente, esperando o juiz apitar, né? Tem muito crente que está nesse negócio assim de já ganhou. Eu costumo dizer muito aquela citação quando Jesus fala, né? Eu não conheço vocês. E o pessoal, mas em teu nome... Eu acho que Jesus não está falando com os feiticeiros. Eu acho que ele está falando com o crente. Então, eu entendo que assim, só de ficar na sensação do clima de já ganhou, eu tenho que fazer uma reflexão sobre a minha conversão. Porque o verdadeiro convertido, ele quer agradar a Deus. É como aquele caso que nem o... mas se for assim, se pode fazer isso tudo, tal. Então, não adianta nada eu ter aberto mão de fazer isso. Eu falei, então tá bom. Então se não tivesse inferno, então você ia lavar a égua, né? E não ia ter aquela ideia assim, eu amo a Deus, estou entristecendo o coração de Deus. Entende? Então você percebe que rola um negócio desse. Só que, por exemplo, isso que você falou, né? A espada tem 2 lados, ela corta lá e corta aqui. O líder também faz isso, né? Muitas vezes é comum ele projetar no grupo um problema que é dele, né? Por exemplo, teve uma situação que eu me reuni com a liderança da minha igreja e eu falei, gente, olha só, eu conheci um trabalho, eu até nem conhecia isso, chamado coach ministerial. Todo mundo aqui sabe qual é o trabalho de coach, né? Então, só que é um coach ministerial, ou seja, ele prepara líderes para ministério de igreja. Então é um negócio praticamente assim, tá ajudando a gente em relação à ferramenta, não é uma questão espiritual, é ferramenta de liderança, sendo que voltado para o segmento de igreja. Porque se você for para um seminário de liderança secular, você vai receber várias dicas, mas que pode não bater com o estilo de liderança de Jesus, né? Aquele negócio de lavar os pés do outro, né? Dar outra face, esse negócio assim, não rima muito com uma liderança forte. Uma coisa mais ou menos assim, né? Jesus não seria muito bem visto por algumas pessoas. E aí, em relação a esse caso, né? Às vezes o líder ele não percebe que ele tem uma deficiência. Eu, por exemplo, olhei para isso, eu estava conversando com eles, né? Sobre a gente pegar e fazer um seminário de liderança e tudo e tal, uma coisa assim. E aí, às vezes a gente pode estar reclamando, mas a gente não para para pensar que às vezes a gente também contribui para aquele problema. É como o que ela falou agora há pouco, né? Que assim, ela percebeu a diferença de quando a igreja era liderada por um determinado pastor e quando a igreja passou a ser liderada por um outro pastor. Assim, o certo é o quê? Não me interessa quem é o líder, eu vou dar o meu melhor. A não ser que, é claro, se o líder fala assim, suponhamos, eu vou para uma igreja, na minha igreja culto de Natal é de 8 às 10 da noite. Aí eu vou para uma igreja que a igreja está acostumada a ser de 10 à meia-noite. Aí eu falo assim, não, 10 à meia-noite não, porque 10 à meia-noite o pessoal quer ir para suas casas, tem a família. Não, pastor, a gente faz há mais de 20 anos de 10 à meia-noite. Aí eu vou e insisto, porque eu estou com o quê? A cultura da outra igreja. Só que cada igreja é um universo. E às vezes eu estou com o pensamento engessado. Eu estou indo para a igreja X com a cabeça da igreja Y. Não esqueci de você não, tá? E aí o que acontece? Não, pastor, mas a gente está, não sei o que lá. Irmão, né? Já viu assim? Primeiro o pastor fica, não, vamos orar, Jesus, não sei o que lá. Daqui a pouco, irmão, né? Aí o irmão já entendeu que assim, se ele continuar o caldo grossa. E aí nesse caso, aí daqui a pouco a gente está começando a cantar, né? Se tentam destruir-me, né? Então aí sabe como é que é. E aí em relação a isso, o que acontece? Nesse caso, a gente percebe que assim, o líder coloca uma tampa. Ele dificulta o negócio. Por quê? O povo está cheio de gás, mas ele acha que esse povo é igual ao outro povo. O outro povo era mais devagar, mas esse não é. Então, de repente, o pessoal é um pessoal de iniciativa.
Não estou falando aquele pessoal que gosta de mandar na igreja, porque assim, parece a mesma coisa, mas não é. O pessoal que gosta de mandar na igreja, às vezes é relaxado, mas quer ficar na frente. Deu para entender? Por exemplo, eu não tenho problema com o crente mandão. Se o crente mandão é responsável, se o crente mandão ele dá conta do recado, depois ele acerta com Deus ou com o diabo. Mas é o seguinte, ele é responsável, beleza, ele bota a mão, ele vai fazer. Agora tem um cara que é mandão, porque é o seguinte, ele quer mandar no data show, mas ele faz o que quer quando quer. Aí não, aí pô, já está suando o plantão. É uma situação. Agora tem aquele mandão que assim, ele não gosta que ninguém bote a mão na guitarra, mas ele está lá todo culto. Você não fica sem guitarra porque ele é responsável. E o dia que ele não está, tem uma escala de guitarrista. Então é o seguinte, pastor, mas o fulano de tal é muito chato. Ele é chato, mas resolve. O que adianta botar um cara legal que não resolve? Então, deu para entender essa questão de liderança? Assim, eu não tenho problema com o perfil de cada um. Tem gente que é tímido, mas resolve. Tem gente que é extrovertido, mas resolve. Tem gente que é bravo, mas resolve. Tem gente que é mosca morta, mas resolve. Cada um tem sua característica. E eu estava falando isso com uma irmã outro dia. Eu não posso tratar todo mundo igual, porque as pessoas não são iguais. Aí eu estava até falando com ela, né? Que ela assim, é aquela pessoa, eu falo com ela que, eu falo, minha irmã, as suas postagens parecem um soco no estômago, né? E aí o que acontece? Não, sobra até pra mim. Ela falou, outro dia eu estava pregando, eu até pensei, pastor, que o pastor ia achar que eu estava mandando indireto. Eu falei, não, irmão, porque eu acho que para eu pensar assim, eu tenho que achar que eu sou muito especial, né? Porque assim, um monte de gente na igreja. Por que você vai gastar tanto tempo para falar só para mim, com tanta gente ali, né? Aí, se você estiver fazendo isso também, Fred vai te pegar. É contigo mesmo, eu não tenho nada a ver com isso. Você está usando a palavra de Deus, está falando para o povo de Deus, está falando em nome de Deus. Não é Deus que está te usando, não? Eu estou de boas aqui, filho. E aí nisso, eu vou para minha casa, vou comer o meu pastel, mas uma hora Deus vai chamar você para conversar, né? E aí, nesse caso, eu falei com ela, por exemplo, você tem esse perfil. A outra irmã já é bastante meiga. Se eu, por exemplo, chegar para ela e falar que ela tem que ser mais doce, eu vou fazer com que ela seja uma banana. Para você eu falo que você precisa ser mais doce. Agora observe bem, eu falando isso para essa irmã. Por que eu estava falando isso com ela? Porque ela é uma pessoa que me dá abertura para eu falar isso que eu falei para ela. Porque tem irmão que se eu falar isso, o irmão fica mordido, sentido, vira meu inimigo e vai começar a cantar Sabor de Mel olhando para minha cara. Tá dando para entender? Então, ou seja, cada um é cada um. Aí de repente eu vou pastorear uma outra igreja, por exemplo, a minha igreja é uma igreja bastante tradicional. A igreja de onde eu vim era uma igreja que você fizesse assim, artilheiro! Entendeu? Para ter uma ideia, um irmão de 70 anos, do irmão Expedito, diácono da igreja de onde eu era, ele puxava músicas como Vitória no Deserto. Não lembra não? Pulo, pulo, pulo na presença do rei. Imagina um homem de 70 anos cantando pulo, pulo, pulo na presença do rei. Aí não, chamando o pessoal popular mesmo, 70 anos, diácono e tal. E aí acontece, para ter uma ideia da igreja de onde eu saí. A igreja para onde eu fui, um amém, um aleluia, era difícil acontecer. Entendeu? Geralmente o amém era mais ou menos do tipo assim, amém. Entendeu? Se eu falar assim, irmãos, estou acabando a mensagem, amém? Aí, amém, entendeu? Mas não é aquele amém do tipo, assim, você fez uma afirmativa e tal. Enquanto na outra igreja, até palma acontecia dependendo do que era falado. Aí você está numa igreja, aí você fala assim, não, vocês não são avivados, porque vocês não fazem o barulho que a outra fazia. Ou eu chego nessa aqui e falo assim, vocês são bagunceiros, porque vocês não têm ordem e decência. Não, cada igreja é um universo, cada pessoa é de um jeito. E aí, o que acontece? A gente não pode confundir cultura com espiritualidade. É como, por exemplo, um camarada que está dando um buquê de rosas para uma menina. Ele pode ser um canalha querendo apertar ela, né? E está dando um buquê de rosas. E ela está achando que como rosas é símbolo de amor, que ele a ama, mas não ama. Então, ou seja, a gente não pode confundir o símbolo com o objeto que aquele símbolo aponta. E aí, o que acontece? Diante de situações assim, às vezes o pastor, ele pode correr o risco, quando eu falo o pastor, eu quero trazer para o missionário e para o líder, né? A gente às vezes vai para um lugar, em vez da gente se esvaziar, a gente vai com um copo cheio da outra realidade. E cada realidade é uma realidade. Por exemplo, aqui, sua mãe perguntou assim, o pastor não dá a benção apostólica não? Eu falei, dou, é que geralmente eu só dou domingo à noite. Porque a irmã viu a mensagem na minha igreja? Não, estou falando aqui. Eu falei, aqui.
Entendeu? Ou seja, por exemplo, tem um seminário que a gente ora quando começa e quando termina. Né? Aqui, a sua mãe falou sobre a bênção apostólica. Tem um seminário que eu vou que a gente não ora nem no começo nem no final. Entende? Só que os seminaristas, eles se reúnem para orar. Aí o que acontece? Aí às vezes o pastor, ele fala o seguinte, ó, todo mundo, né, de camisa branca, calça azul, camisa de poliéster, calça de tergal, né, sapato 752 da Vulcabras, os antigos conhecem. E aí o que acontece? Vamos todo mundo desse jeito. E assim, gente, cada um é cada um, né? Por exemplo, Deus criou o negro, o branco, né? Deus criou o índio. E aí o que acontece? Deus tem esse monte de colorido aí. Tem, por exemplo, gente que tem facilidade para ser gordo, gente que tem facilidade para ser magro, gente que é alto, gente que é baixo. Ou seja, Deus gosta da diversidade, né? Por que a gente quer todo mundo na nossa régua? Então eu entendo que tem dois lados aí, né? É como, por exemplo, de repente eu chego e estou reclamando, que nem outro dia na minha oração estou reclamando da minha igreja, né? E aí, assim, como eu falei, né, eu sou batista, o fogo é baixo, eu não sou aquele cara, né, que o anjo fala comigo, eu não sou esse cara, né? Então, por isso que eu digo, gente, eu estou pregando, Deus não me mostrou nada. É Deus que está fazendo então aí contigo. Eu não tenho nada a ver com o negócio, né? O máximo que eu fiz foi orar, ler a Bíblia, assistir um filme, entendeu? O negócio mais ou menos assim. E aí nisso, por exemplo, estou eu orando e reclamando do meu negócio. E aí veio uma frase. Não foi voz audível, não vi nenhuma luz, não apareceu nenhum anjo com cabelo dourado, né? Porque anjo geralmente é louro, né? Se aparecer um anjo negro, aí a galera repreende. E aí nesse negócio, né, por exemplo, eu nunca vi ninguém ver anjo negro. Aí nesse caso, geralmente é germânico. E aí em relação a isso, nem da Palestina é. E aí em relação a esse caso, por exemplo, veio um pensamento do tipo, a igreja é tão ruim que aceita um pastor igual você, né? Eu falei, isso não pode ser o diabo. Porque o diabo ia querer que eu continuasse falando mal da minha igreja. Eu abaixei a cabeça, embora Deus não está em lugar nenhum, né? Deus não está no espaço. Mas aquele sentimento de vergonha, eu abaixei a cabeça. Nunca mais reclamei da minha igreja em oração. Nunca mais. Porque eu pensei, se minha igreja fosse de repente não ia aceitar um cara igual a mim. Ou seja, aí eu lembro de uma música secular que tem uma frase no final dela, agora eu não lembro quem é a cantora, que fala, meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus, né? Então, é um tipo de situação que, assim, às vezes a gente não para pensar que o nosso pastor ou a nossa igreja, assim como o esposo, a esposa, o namorado, a namorada, o pai ou a mãe, às vezes poderia ser melhor com a gente, mas não é melhor com a gente pelo modo que a gente o trata. Ah, meu pastor não confia em mim. Pô, tem gente que eu não vou confiar mesmo não, porque a última vez que eu fiz um teste, eu fiquei na mão. Entende como é que é o negócio? Então assim, às vezes, pastor, não sei porque meu marido é um banana, é porque toda vez que ele toma uma iniciativa, você bota a mão nas cadeiras, você roda a baiana, você arruma confusão, e quem é homem aqui sabe disso? Homem não quer brigar com mulher, não. Já que ela é cabelo na venda, tá bom. Toma o dinheiro aí, vai lá, compra, resolve, faz, não sei o que lá. Tá bom. E você? Eu quero o que você quiser. Tá bom. Então é um tipo de situação assim, meu marido é uma, não quer o marido da banana, ele não quer brigar. Falou contigo que te amei. Oxi! Aí não, nesse canal, ela acaba de alisar o queixo dele ali agora. Uma mulher doce dessa não é brava com o marido. Eu vi aqui agora, ela fez assim. Aí nesse caso, eu vi, você é o cara. Aí nesse caso, foi na hora. E aí em relação a isso, né, eu não sei se dá pra perceber que às vezes existem coisas que eu preciso pensar. A minha igreja é do jeito que é, ou ela, de alguma forma, ela está reagindo a alguma coisa que eu estou fazendo. Eu sou do jeito que eu sou, ou eu estou reagindo a um tratamento que eu recebo da membresia. Até porque nem sempre o pastor é o mesmo pastor com todo mundo. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Por exemplo, às vezes, aquele marido que batia naquela mulher ali, quando ele casou com a outra, na outra ele não batia. Ué, se é o mesmo cara, por que nessa ele batia e nessa não bate? Talvez porque uma mulher é diferente da outra. O que ela falou? Essa bate. Oh, Jesus. Mas vai falar, Rafael. Vai fazer igual o Paulo, passou demais?
Voltando aqui ao assunto do pastor ser escolhido. Na minha igreja, geralmente, quando tira um pastor de uma igreja, mandam para outra. Na sua igreja que... Não, na minha a gente está na mão de Deus. Bota na estante lá, esperando alguém... Estamos na mão de Deus. Leilão. Por aí. Aí acontece, quando uma igreja convida a gente a sair, ou não convida, mas a gente entendeu que assim, o pessoal já deu o recado, já deu o feedback, né? E aí, diante de uma situação dessa, se o pastor, ele primeiro, procura uma igreja, né? Isso, se ele fizer isso, ele vai ser visto como um bandido, né? Se uma igreja convida e ele avisa que a igreja convidou, o pessoal começa a ficar em crise, polvorosa, nervoso, chateado, vai ter gente que vai falar mal dele e tal, né? Se ele não conta, para evitar a confusão, vão dizer que ele está enganando a igreja. Ou seja, de qualquer jeito, não tem como correr, né? Se ele sair sem nenhuma igreja em vista, aí, por exemplo, ele teve fé, mas aí, assim, sabe lá Deus como é que ele vai se sustentar, como é que vai viver, como é que vai ser o negócio, então, é mais ou menos desse jeito. Então, ou seja, toda denominação tem seus prós e contras. Toda liderança eclesiástica tem seus prós e contras. Em compensação, eu, por exemplo, não tenho que ficar batendo continência para pastor e bispo nenhum. Entende? Ou seja, eu não tenho a limitação que o pastor deve e o seu pastor tem. Entende? Só que em contrapartida, né, eu sou limitado pela questão democrática congregacional. Então, a questão é a escolha que se faz, né? Então, é como, por exemplo, você vai casar com alguém. Essa pessoa vai ter algumas virtudes que vai atrair você, né? É como, por exemplo, o primeiro encontro. Você olha, uau! Mas aí vem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, o que acontece? Aí, né, algumas coisas que não apareciam no primeiro encontro, aparecem agora, né? Então, assim, e é convivência. Geralmente você está casado. Ô Jesus, deu até pessimismo, me senti até mal agora depois disso, né? Pô, parece que casamento é uma armadilha. Mas isso não, tem gente querendo casar. Né, Thiaguinho? Pô, faz isso não. Então, cada cabeça é um universo, né? Aí, cada cabeça é um universo, ó, já posso morrer, eu já estou deixando de ciclo. E aí, em relação, gente, meu Deus do céu, olha, mas semana que vem é certo, tá? Semana que vem a gente vai focar na última semana. E aí, agora, eu só não vou dizer que é rápido como quem rouba, porque vocês são crentes, né? E pentecostais, vai parecer que o crente tradicional é carnudo, né? Então, mas vamos rápido como qualquer outra coisa. Então, o crescimento da população, falamos sobre o renascimento das religiões não cristãs, o crescimento da população, o mundo do século XXI está sendo tomado por fortes mudanças que estão alterando a face da Terra e que também tem profundas implicações para missões no futuro. Então a gente está lidando com o quê? Muita transformação. O smartphone é uma prova disso. Há 20 anos atrás tinha um tijolão da Ericsson, que já era uma novidade. Até aquilo ali era aquela assinatura da Telerge, que o indivíduo, ele, por exemplo, só o morador melhorzinho da rua que tinha o telefone. Aí a gente tinha que chegar lá e pedir, dona fulana, olha só, dê o seu telefone para recado, né? Ou então, por exemplo, você, né, encontra uma menina na festa, aí eu falo assim, qual o seu número? Dá o número, quando você liga, pô, fulana, desse número que tu leva um monte de sabão, eu vou dar recado para ela, eu posso ligar para o senhor aqui dia, dona Aurora. Entendeu? Então, tinha aquelas pessoas, né, aquele vizinho mais olhudo que falava assim, ó, pode ligar, mas é 3 mil cruzeiros, não sei que lá quantos cruzeiros a cada minuto. Então era um negócio mais ou menos assim. O mundo mudou muito. Hoje você fala com o outro lado do mundo, rápido. Eu, por exemplo, eu não sei mais o que é mandar carta para alguém. Eu não sei mais, né? Então é um tipo de situação que, assim, hoje é muito rápido. Por exemplo, quando eu converso com meu pai por videochamada, eu lembro de um desenho quando eu era criança, o Jetson, né? Poxa, eu lembro quando eu era criança tinha um desenho Super Amigos. Enquanto isso, na sala de justiça, aí aparecia uma tela, né? Super-Homem conversando com Mulher Maravilha. Gente, parecia um negócio de outro mundo. E hoje eu faço isso com meu pai e mostro meu filho. Qualquer dia vai ser holograma. Tá dando pra entender? Qualquer dia vai ser holograma, olha aí. E entende? O único filme que me enganou foi o De Volta pro Futuro, né? Que apresentou, né? Que em acho que 2018 a gente ia ter um skate sem roda, né? Flutuando, e não aconteceu.
né? Se tivesse carro flutuando agora, eu acho que ia bater, né? Do jeito que está o trânsito. Mas, crescimento da população é um quadro religioso. O mundo mudou, né? A primeira mudança significativa é o crescimento populacional. É um monte de gente nascendo, né? É um negócio de louco. Onde vivem os cristãos evangélicos? Países que possuem mais de 10 milhões de crentes são Estados Unidos, Brasil, Nigéria e China. E aí, porcentagem dos cristãos evangélicos. A mudança religiosa mais dramática do século XX foi o crescimento forte do cristianismo na África, Ásia e América Latina, contra seu declínio na Europa, o berço do protestantismo, né? E sua estagnação na América do Norte e no Pacífico. Hoje essa tendência continua. Tem missionários indo para a Europa, né? Conforme ela acabou de falar aqui, quando ela conversou com uma europeia, né? Croácia é Europa ainda, né? Ou é Ásia já? Croácia é Europa. É Europa ainda, né? Então beleza. Aí nesse caso, segundo o Felipe, é Europa, tá, gente? Tem que fazer a citação para não... Tá pagando E aí nesse caso, né, até ainda tem isso, que a gente vive numa época de pós-verdade. Então, quando você afirmar o negócio, você tem que afirmar a partir de alguma coisa. Antes tudo era universal, né? E é assim, ó, isso é isso. Agora não é mais. Quando eu era criança, gênero era feminino e masculino. Hoje acho que são, tem 48 gêneros. Tem não sei quantos gêneros, tô falando sério. Tem muito gênero. Aí não, sexo são 2, né? Também não tem ponto de correr. Agora gênero tem um monte. E aí nesse caso, depois procura lá no Google quantos gêneros existem, né? Antes era feminino e masculino. O lápis é masculino, a caneta é feminina, pronto, acabou. Não sei se é na Índia, deu ontem no repórter. Tá, desculpa atrapalhar, mas tá processando os pais. Não, acho que eu mesmo atrapalho a minha aula, Luciana. É processando os pais porque ele nasceu. Porque o quê? Porque ele nasceu. Apareceu ontem, porque ele nasceu. E, tipo, quem Ué, foi nos que Estados disse pros Unidos pais o cara que ele queria processou nascer? o pai porque... Então ele nunca disse, ele nunca escolheu nascer. Então, Eu sempre ouvi gente fazendo malcriação, né? Eu não pedi para nascer, mas esse daí abusou. Tá processando. Né? Processar os pais, porque os pais... 17 gêneros no Brasil. No Brasil são 17 gêneros. Qual é a fonte? Gente, mas Google. assim, Beleza. Aí- Ah, Não, tudo bem. No Google. Você viu no Google. Tipo Vai no eu, Google. macho alfa. Bem, Macho alfa B, macho alfa C, macho ó, alfa D. pelo menos é o seguinte. Na minha época, macho alfa era tipo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Não, mas mudou, Só que, mudou. por exemplo, Dolph Lundgren. hoje em dia macho alfa o pessoal acha que é machista, né? É. Ou macho, né? Não, só de você falar que você é hétero, você é mal visto. Ah, não, exatamente. Eu não sei se foi o Ronaldo Jabor que falou o seguinte, que a questão homossexual chegou a um tal ponto que houve um período, né, que havia o quê? A proibição. Depois veio a tolerância. Hoje a gente vive o incentivo. E aí, não sei se é ele que diz isso. Vou sair do Brasil antes que seja obrigatório. Né? A coisa está mais ou menos assim. E se bobear até essa brincadeira minha, pode ser um negócio mal visto lá na frente. Não estou nem falando mal, estou citando Arnaldo Jabor. Né? Tem um vídeo que compartilharam na internet, o motorista do Uber, ele filma as viagens dele, Aham. um casal no carro, e começaram a usar frases obscenas com ele, tentar passar a mão nele. Pô, deixa eu fazer isso com você. Ele, não, eu sou casado, minha esposa está grávida. Então, mas o motivo, o homem era homossexual. E gravando. Não, a câmera era do carro, para ele filmar para os passageiros. As pessoas não sabiam que estava sendo filmado. Ah, entendi. Aí a mulher, a acompanhante do homossexual, pô, com ele você não vai, mas e comigo? Você vai? Eita! Ele não, olha só. Aí depois a gente fala que sofre abuso, olha aí. Aí ele começou a levar uma na esportiva até que ele chegou a um ponto que ele falou: Desce do carro. desce do carro. Se vocês não descerem, eu vou tirar vocês. Aí ele vou dar uma estrela pra você, 0 estrelas, sei lá, pra pontuação no final. Aí ele falou: vocês estão dando em cima de mim. Assediando, né? Eu sou casado. Porque daí em cima assim, pô, gostei de você, né? Você tá cheiroso, agora um negócio desse não é. Tá mesmo, É sério. Vai prejudicar um pai de família por causa disso. Ah, né, você não fez o que eu quis, então a viagem não foi satisfatória pra mim. Desse tipo. Ah, tá bom. E agora tem gratificação. Aí nesse caso, então, Bônus.
Deixa isso pra lá. Aí, não, porque eu ia falar um negócio, aí eu não sei onde isso vai parar, né? Então, aí, o que acontece? Há uma mudança muito grande, né? E os países que mais enviam missionários, antigamente, os países da Europa enviavam a maioria dos missionários, depois passaram o bastão para os Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos continuam sendo o país que mais envia missionários. Surpreendentemente, na Ásia, a Índia envia muitos missionários dentro do seu próprio país. Na América do Sul, o Brasil é o país que mais envia missionários evangélicos. Capítulo 2. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Embora seja marcadamente étnico, identificado com os árabes, até porque o correto para o islamismo é você ler o Alcorão em árabe, né, para não ter nenhuma perda na tradução. Pelo menos é o que a maioria, né, das pessoas com as quais você conversa sobre o assunto, elas falam isso. E aí, o islamismo tem alcançado pelas migrações uma penetração crescente na Europa. O mais tradicional reduto cristão, e já é a segunda religião mais numerosa na Alemanha, na França e na Itália, né? E aí, o islamismo é uma religião monoteísta, baseada nos ensinamentos de Maomé, que viveu entre 570 e 632 d.C., chamado O Profeta, contidos no livro sagrado islâmico, O Corão. E aí, qual o desafio do islamismo? Fundamento islâmico. O fundamento não é só contra a liberdade de fé, como é a favor da teocracia, ou seja, o Estado religioso. A construção de qualquer templo que não seja uma mesquita é rigorosamente proibida nos países islâmicos. E aí é interessante, né? É onde algumas pessoas fazem críticas aqui no Brasil, que é o seguinte: alguns entendem que eles deveriam receber os mesmos tratamentos dos países em que há liberdade religiosa. Ou seja, a gente deixa vocês aqui expandirem, mas vocês não dão essa liberdade no país de vocês, né? Mas é aquele caso, né? Se o cachorro morde a gente não pode morder o cachorro, né? Porque o escorpião ferrou a gente, que a gente vai ferroar o escorpião, né? E assim, claro que talvez alguém possa pegar isso daí para dizer que eu estou dizendo que o islâmico é cachorro, né? E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, isso aí não é, né? Exatamente. O que a gente quer dizer aqui é que não seria adequado dar uma resposta desse tipo à religião alheia, até porque a gente defende que o Estado é laico. Se a gente fizer isso, a gente já está fazendo o quê? A gente está impedindo a liberdade religiosa, a manifestação religiosa, perdão, a liberdade de culto e a manifestação religiosa. E aí, países muçulmanos, o Islã se expande rapidamente em muitos países. O panorama religioso está mudando rapidamente. Antes da Segunda Guerra Mundial, havia poucos muçulmanos na Europa Ocidental. Hoje, a França possui estimadamente 2.704.800, a Alemanha 1.975.800 e o Reino Unido 1.241.100 muçulmanos, para vocês terem uma ideia. Os principais povos muçulmanos não alcançados, né, se a gente olhar aqui deixa eu ver aqui, capítulo 2.3.1, tinha aqui no livro 2.3.1. Os principais povos muçulmanos não alcançados. A maioria dos cristãos vê o islamismo como uma grande, única, monolítica e impermeável entidade religiosa, contando com 1 bilhão e 570 milhões de pessoas e representando 1/4 da população na Terra. Ao contrário, ele é fragmentado em multidão de grupos étnicos, cada um falando sua própria língua e tendo suas próprias e distintas culturas. Em muitos casos, o islamismo e a cultura local se tornaram tão entrelaçados que o povo tem dificuldades em separar sua própria cultura do islamismo e vice-versa. Por exemplo, o ateu que vive num ambiente cultural judaico-cristão, com certeza vai ser um ateu diferente, né, de um ateu que vive uma influência islâmica. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Fala. Não sei se minha pergunta vai ser adequada, mas uma dúvida.
falou aí que os islamistas estão que mais crescem, no caso. Mas a religião não vem com uma proposta? Porque a gente tem a proposta do cristianismo, a salvação pela graça. Aham. Qual é a proposta do islamismo para atrair assim demais as pessoas? Bem, geralmente, o que acontece? Geralmente o pessoal... O que acontece? Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas assim, apesar do cristianismo pregar uma fé viva, não vive com a intensidade que o muçulmano vive. Isso é visível, isso é notório. Olha o cristão no Brasil, olha o muçulmano no Brasil. E não sei se você percebe que as pessoas elas procuram sentido. Elas procuram alguma coisa que faça a vida delas valerem a pena. E aquilo pelo que você vive, geralmente está relacionado por aquilo que você morre. Por exemplo, tem gente que morre por causa de um celular. Tem gente que morre por causa de um bem material. Tem gente que morre, né, por causa de uma balada. Tem gente que morre por causa de um namorado. Agora, não é tão fácil alguém atravessar uma rua para ir para o culto. Não é fácil alguém, por exemplo, separar um domingo para fazer a obra de Deus. O islâmico não é assim. Então, é assim, é só aí, entende? E, por exemplo, as pessoas que sofrem, elas se identificam com o muçulmanismo na questão de lutar contra o sistema opressor. Então, elas se identificam muito com isso, né? O cristianismo, ele passa uma ideia de submissão, de quebrantamento, e muitas vezes as pessoas confundem ser pacífico com ser pacifista, né? Porque acontece, às vezes, a gente faz tudo pela paz, e nem a Bíblia fala que é para a gente fazer tudo pela paz. A Bíblia diz o quê? Se possível, tem de paz com todos os homens, sinal que nem sempre vai ser possível, né? Então, existem várias situações. Tem gente que mistura as estações. Aquele caso lá na França, que eles entraram lá no jornal e mataram 12, estavam fazendo chacota, olha lá. E se você... Tem um exemplo, né? E se você... Isso, por exemplo, se você procurar, né, Charlie Hebdo, né, em relação à questão de... Bota aí imagens, você vai ver cada zombaria que eles fazem com símbolos religiosos, sabe? Coisa do arco da velha, né? Então, agora eu posso perguntar, né? Você que está atrás da Luciene, qual é o seu nome? Rosane, né? Então, Rosane, pode ir no Google e ver aí. É cada coisa que eu não vou nem falar aqui, sabe? Eles fizeram um desenho sobre a Trindade, que eu olhei assim, chegou a embrulhar o estômago, né? O Porta dos Fundos, ele vai nessa onda, né? Não sei se você já ouviu falar, né, do canal de humor do Porta dos Fundos. Ele vai nessa onda em relação à questão à fé cristã. Tudo bem, existem charlatães no ambiente cristão? Existe farisaísmo hipócrita? Existe gente doida que precisa estar tomando remédio, mas não toma e está dizendo que está falando com Deus? Existe, mas existe muita gente séria.